Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Existia uma pequena vila rural na região de Sorocaba, no interior paulista, onde os moradores podiam contar com o transporte público apenas 2 vezes por dia. O itinerário de ônibus àquele lugar era feito às 6 horas da manhã, a primeira viagem, e depois às 18 horas, a segunda. Os habitantes daquele lugar conheciam uma história muito assustadora que foi contada por um motorista que trabalhou naquela empresa. Aquele homem era muito amigo dos moradores e sempre que tinha oportunidade, ele gostava de falar sobre histórias de assombração. Ele vivia comentando sobre algumas aparições fantasmagóricas que foram visualizadas por ele mesmo, nas vezes que voltou sozinho para a cidade durante a noite. Nas histórias narradas por aquele motorista, ele falava que tinha visto um saci pulando ao lado do ônibus, e era como se ele estivesse querendo apostar corrida. Falava também que numa certa noite surgiu uma bruxa flutuando diante dele, e ela desapareceu após chocar-se contra os para-brisas. Numa noite de chuva forte, ele disse que atropelou um animal e depois de estacionar o ônibus, desceu para verificar e viu que era um lobisomem, que levantou-se e saiu correndo para o meio do mato. Nem todos acreditavam naquela conversa do motorista, pois achavam que tudo aquilo não passava de ideias fantasiosas e diziam que aquele homem queria apenas exibir uma coragem que talvez ele não tivesse, na tentativa de querer assustar algumas pessoas. E realmente, algumas crianças admiravam o motorista por sua coragem, mas por outro lado, os adolescentes o chamavam de mentiroso. Tudo acontecia em meio de brincadeiras e ninguém saía magoado daquelas conversas durante a viagem ou durante os minutos de descanso do motorista no ponto final lá no sítio. Em pouco tempo de trabalho naquele trajeto, o simpático motorista conseguiu cativar a amizade da maioria dos moradores daquela vila. Mesmo aqueles que não utilizavam o transporte tinham respeito pelo homem que só queria fazer amizades com todos. Alguns anos depois, a linha de ônibus lá do sítio não contava mais com o trabalho daquele motorista, que todos conheciam. Sem prévio aviso, ele se afastou daquele lugar. Mas a empresa providenciou outro motorista para aquele itinerário. E foi esse quem deu informações sobre o desaparecimento do anterior. Ele disse que numa noite, enquanto o motorista voltava lá do sítio, sozinho porque o cobrador havia terminado o horário do seu serviço, e aquele veículo estava sendo levado de volta para a garagem. O ônibus voltava devagar por uma estrada de terra, no momento que o motorista olhou no retrovisor, e ele viu que havia uma pessoa em pé no fundo do corredor. Mas antes de sair lá do sítio, o motorista fechou os vidros de todas as janelas do ônibus e assim verificou que não tinha ninguém, além dele, dentro daquele veículo. Não era possível que alguém tinha ficado no ônibus, ainda mais sendo uma mulher, usando o vestido de noiva. Ela jamais ficaria despercebida em algum lugar. Logo aquela noiva começou a se aproximar do motorista, e ele tomou ciência que aquilo era um fantasma. O homem não conseguiu ver o rosto da mulher, exceto um véu indicando o lugar onde haveria uma cabeça. Assustado, o motorista estacionou o veículo e depois de abrir a porta dianteira, ele saiu correndo, enquanto a noiva tentava segurá-lo. Eles saíam em velocidade durante uma longa distância, até encontrar um telefone público. Ao ligar para o escritório da empresa, o motorista informou o que estava acontecendo e pediu para que alguém viesse encontrá-lo. E aquele homem não voltou para o ônibus antes da chegada do socorro. Depois que o resgate chegou, foram rapidamente até o ônibus e, ao se aproximarem,
viram que tudo estava bem. A porta estava aberta, mas não havia ninguém dentro do veículo. Seguindo o carro da empresa, o motorista levou o ônibus até a garagem. No dia seguinte, ele pediu para mudar de linha. Ao terminarem de escutar aquela história, alguns moradores ficaram receosos ao lembrarem que também tinham visto algum vulto que eles não sabiam o que era, rodeando as casas e, noutras vezes, vagando pelas ruas da vila. Ninguém nunca procurou saber a origem daquelas aparições, e mesmo que alguém tentasse uma aproximação, talvez não conseguisse nenhum contato, pois com a mesma rapidez que o vulto surgia, também desaparecia. Em especial, nas noites de lua cheia, os cachorros latiam muito durante a madrugada, e alguns arranhavam as portas querendo entrar. Alguns também acreditavam que os cães sentiam-se atraídos pela lua, que liberava alguma força sobre eles. Outros acreditavam numa presença sinistra que caminhava por aquele lugar e causava confusão entre os animais. Aconteceu uma vez, enquanto uma mulher estava deitada durante a noite, que ela ouviu o gato miando no fundo da casa. Ela levantou-se e foi abrir a porta para que ele pudesse entrar. E no momento que ela moveu a ombreira, um vulto enorme passou diante dela. A mulher disse que o que ela viu era um animal bem grande, parecia um cachorro, mas ele tinha um corpo de gente, indagava ela. Assustada com aquilo que ela tinha visto, a mulher gritou enquanto o tenebroso animal saltou por sobre a cerca e seguiu na direção do mato. O gato que estava lá ficou arrepiado e arranhou a mulher que tentou pegá-lo, e depois foi se esconder embaixo da mesa. Em seguida, a mulher trancou a porta depressa e foi falar com o filho dela, que ainda estava acordado. E ela disse que tinha visto um lobisomem atrás da casa. Diogo não acreditou no que a mãe dele disse, mas para não deixá-la chateada, ele demonstrou-se interessado e pediu para ela sentar-se ao lado dele na cama, enquanto perguntava sobre a aparência do bicho. O rapaz percebeu o nervosismo da mãe e se ofereceu para preparar um chá para que ela pudesse se acalmar, mas a mulher não aceitou. E depois agradeceu e saiu em direção ao quarto dela. Naquele momento, os cachorros começaram a uivar e latiam muito enquanto corriam pela rua. Quando amanheceu, um homem saiu da sua casa e foi tratar das galinhas em seu galinheiro. Mas ao chegar no local, viu que havia um buraco na tela de proteção no cercado das aves. E depois, ele percebeu que algumas galinhas desapareceram. O homem pensou que aquele rombo talvez tivesse sido feito por uma raposa, mas logo consentiu de que um animal tão pequeno não conseguiria fazer um estrago tão grande. Então ele pensou na possibilidade de ser uma ou mais pessoas que entraram lá para roubar algumas galinhas. Depois de consertar o buraco da tela, o homem chamou um cachorro e entraram no mato procurando uma pista. Não muito longe de casa, o cachorro farejou alguma coisa e o homem correu para ver o que podia ser que o animal encontrou. Ao aproximar-se do seu fiel companheiro, viu penas de galinhas espalhadas pelo chão. No mesmo lugar, havia também algumas pegadas profundas. As marcas lembravam pés humanos, mas no lugar dos dedos tinha sinais de patas de um animal muito grande. O homem achou impossível que uma pessoa e um animal, que podia ser uma onça, cachorro do mato ou qualquer outro bicho, estivessem deixando marcas sincronizadas em suas pegadas. Alguns meses depois daquele incidente, a maioria das pessoas haviam esquecido o acontecimento. Até que numa determinada noite, o jovem Diogo e seu amigo Beto saíram da escola e embarcaram no ônibus com destino ao sítio. Naquele horário havia muitas pessoas que estavam saindo do trabalho, que também utilizavam daquele veículo para retornarem às suas casas. Por esse motivo, o motorista precisava fazer muitas paradas, e assim, aqueles que moravam na vila do sítio esperavam por um tempo bem maior para desembarcarem no ponto final.
Alguns passageiros estavam tão cansados que até dormiam na poltrona. E se alguém não os acordasse, passariam do local aonde queriam descer. Naquela mesma noite, Beto e Diogo acompanharam duas amigas até a porta da casa delas. E as duas jovens convidaram os rapazes para comerem um pedaço de bolo de fubá com café. As moças não moravam longe uma da outra, e ali todos eram conhecidos, mas os dois amigos moravam bem afastados daquelas famílias. As horas foram passando, e no momento que os dois jovens seguiram para a casa deles, era mais ou menos 10 horas da noite. Eles eram vizinhos, e ao chegarem perto de suas moradias, sentaram num banco diante de uma das casas e ficaram conversando. De repente, eles notaram uma movimentação estranha numa esquina escura, não muito longe de onde eles estavam. Uma pessoa caminhava de um lado para o outro da rua e, cambaleando igual embriagado, olhava na direção dos rapazes e depois desaparecia após atravessar para o outro lado. E eles viram também que alguns cachorros que seguiam na direção daquela esquina voltavam apressados com o rabo entre as pernas. Beto e Diogo ficaram calados e continuaram observando aquela movimentação, até que depois de 5 vezes atravessando a rua, o vulto sumiu. Eles ainda estavam olhando para a esquina, quando ouviram uma voz de homem ao lado deles. Ao voltarem o olhar para descobrir quem estava falando, viram um homem alto e carrancudo em pé e olhava seriamente para eles. Sem saber o que deveriam fazer, ficaram pensando em como aquele homem estranho apareceu ao lado deles tão depressa. Logo o silêncio foi cortado pela voz do estranho. Ele perguntou por que estavam tão assustados. Quando os rapazes conseguiram responder, falaram sobre o que tinham visto na esquina e que até os cães da rua ficaram com medo de alguma coisa que estava lá. Aquele homem sério sorriu e disse para eles ficarem tranquilos, porque era somente o lobisomem quem estava passando naquele lugar. Depois que escutaram aquelas palavras, os dois rapazes deram risadas porque não acreditavam na existência daquele ser. Então o homem ficou de frente para eles e pediu uma caneta e um pedaço de papel emprestado para poder anotar um endereço. Rapidamente, o Diogo ofereceu sua caneta, enquanto o Beto retirava uma folha do caderno. Quando o estranho homem estendeu as mãos para pegar os objetos, uma metamorfose começou a acontecer sobre ele. Pelos enormes cresciam nas mãos, braços e rosto do sujeito. Ao verem aquela cena horripilante, Diogo e Beto gritaram apavorados e saíram correndo para se afastarem o mais rápido possível daquele estranho. Diogo chegou espancando a porta da casa e a mãe dele veio atendê-lo. Depois de entrar, ele disse que tinha visto um lobisomem e disse também que nunca mais iria duvidar da história que a mãe dele contou.